Irmãos, a Bíblia fala que o apóstolo Pedro, ele estava encarcerado, ele estava preso, preparado para ser morto no dia seguinte. Pega a sua visão. Ele estava preparado para ser morto no dia seguinte, porque um dia anterior o apóstolo Tiago foi morto. Herodes mandou matá-lo. Agora Pedro estava lá guardado. Sentinelas de soldados estavam guardando Pedro para no dia seguinte Pedro poder ser morto. Mas a Bíblia fala, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, que a igreja, presta atenção, que a igreja estava em contínua oração pela vida do apóstolo. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo, abriu as portas da prisão e Pedro foi solto, porque a igreja orou. Sou o pastor João Alves, eu tenho uma revelação muito forte que Deus mandou passar para você agora. Irmãos, eu tenho um ditado comigo, que o ditado que eu tenho é esse: se a oração não resolver, nada mais resolve. Se a oração, minha irmã, não resolvesse seus problemas, nada mais vai resolver teus problemas. Você, antes que eu continue aqui essa visão que Deus me deu, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero que você seja franca. Seja franco. Você ainda acredita no poder da oração? Você ainda acredita que a oração resolve, que Deus ouve a oração? Se você ainda acredita, diga um amém aqui nos comentários. Se você não acredita, aí você fala alguma coisa aí que eu vou entender, tá? Se você acredita, diga um amém aqui. Irmãos, servindo um cafezinho, aquele cafezinho da tarde que eu gosto de tomar. Pela manhã, pela tarde, eu gosto de tomar um cafezinho. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, fala que o apóstolo Pedro, ele estava preso, irmão. Preso. E ele estava preparado para ser morto quando o dia amanhecesse. Já tinha uma multidão esperando ele. A arena já estava lotada, os ingressos já tinham sido esgotados. Todo mundo queria ver o apóstolo ser morto, assim como foi o seu antecessor Tiago, porque na morte de Tiago foi um sucesso. Aí o rei quis fazer da mesma forma no dia seguinte. No dia seguinte, Herodes, ele quis repetir o mesmo sucesso que aconteceu com Tiago. Mas a Bíblia fala, irmão, que quando Herodes estava se preparando para trazer Pedro para matar, a igreja estava em oração. Irmãos, não brinque com oração. Não brinque. Oração é tão sério, irmão. O tal da oração, a tal da oração, ela é tão sério. Ela é uma arma tão poderosa que a gente, sabendo do poder da arma da oração, a gente não consegue orar como a gente sabe que tem que orar. É ou não é, irmã? É ou não é? É porque a oração, irmão, ela é Deus. É uma comunhão que você tem com Deus. Quando você ora, na realidade, você está gerando uma comunhão com Deus. Quando você começa a buscar Deus em oração por uma causa, uma, um filho, um marido, a esposa. Quando você começa a orar a Deus, buscar Deus em oração por uma causa na justiça, por uma aposentadoria, uma enfermidade que os médicos disseram que não tem mais jeito, ou alguma crise familiar, e você busca de todo o seu ser, irmão, é sério. Deus responde. Deus responde. Irmão, eu falo isso sem nenhum tipo de fanatismo. Deus responde porque eu vou explicar para você. Quando Deus ele não nos dá aquilo que a gente pede, ele fala para a gente porque vai nos dar para a gente não ficar mais orando. Você entendeu? Quem compreendeu, diga amém. Deus não vai deixar, irmão, você orando um ano por uma colher que ele não queira te dar.
Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai falar para você, olha, minha filha, irmão, de um jeito ou de outro, Deus vai falar. Deus vai falar na oração, Deus vai falar na palavra, vai falar usando o profeta, vai falar usando o vizinho, mas Deus vai falar. Vai dizer, olha, minha filha, não ora mais pelaquela colher não, porque eu não tenho isso para você. Não é essa colher que eu quero te dar de presente. Isso aí não vai te fazer bem. Mas Deus não vai deixar, irmão, você perdendo tempo, orando por algo que ele sabe que não vai ser bom para você. E se não vai ser bom para você, ele não vai te dar. Mas, irmão, foi bom para a igreja. Deus ouviu a oração da igreja e não permitiu que Pedro fosse morto. Foi bom. Aquilo que é bom, irmão, para a gente, na oração, Deus nos dá. Mas aquilo que não é bom para a gente, na oração, Deus também fala com a gente para a gente parar de orar pelaquilo. Você começa a sentir vontade de não orar mais. Deus começa a fazer você esquecer aquela situação. Entendeu? Quem está entendendo? Irmão, oração é coisa muito séria. Olha o que fala em Crônicas. Já leu o livro de Crônicas, capítulo 7, 14, seria isso? Já viu o livro de Crônicas 7, 14? Olha o que fala. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus caminhos, e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, é oração. Hoje é dia 28. Hoje é dia 28. Só falta mais 3 dias para acabar o ano. Você acredita que Deus vai te surpreender ainda por esses dias? Não, você acredita que ainda por esses dias, esses últimos dias, Deus vai te surpreender? Ora. Clama a Deus. Busca a visita do Espírito Santo. Busca a presença de Deus em tua vida. Aleluia. Mas faz isso em oração. Deus vai te surpreender de uma forma magnífica, irmão. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Tem pessoas que vai me assistir aqui, que vai assistir esse vídeo, que Deus vai mudar a tua história. Porque Ele tem visto e ouvido a tua oração, o teu clamor, o teu pedido. Ele sabe que o que você está passando não é fácil. Ele sabe que essa situação que você está vivendo tem sido muito difícil. Mas Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua vida. Porque você tem orado, você tem buscado, você tem jejuado, você tem lido a palavra. Deus não vai te deixar sem resposta, como eu falei no começo. Se Deus não for te dar vitória sobre algo que você está pedindo, Ele vai te falar por que não vai te dar vitória. Ou eu falo, vitória entre aspas, né, irmão? Porque só em Deus falar com a gente, de uma forma positiva ou não, já é uma vitória. Não é verdade, irmão? Só em Deus falar com a gente, dizer, olha, Marlene, tu tá pedindo para eu fazer isso, mas eu não vou fazer isso não, tá? Porque isso aqui não vai ser bom para você, para sua família. Ô Shirley, eu não vou te dar isso, tal. Tatiane, entendeu? O importante é a gente ouvir a voz de Deus, porque quando a gente ouve a voz de Deus, irmão, a gente fica confortável, não é? A gente se conforta. A voz de Deus nos conforta. A voz de Deus nos faz bem, a voz de Deus nos faz respirar, a voz de Deus nos faz dizer, puxa vida, Deus, Ele disse que eu parasse de orar pelaquele assunto, mas foi tão bom ouvir a voz dele que eu não quero nem mais conversa com aquele assunto. Não é verdade, irmão? Quem está entendendo? Você está entendendo? Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Deus pela sua infinita graça, irmão, Deus por sua bondade. Deus por sua bondade. Ele tem se comunicado conosco através da oração. Ele tem se comunicado conosco, irmão, através da leitura diária da Bíblia. Eu confesso para os irmãos que desde quando eu cheguei de viagem, irmão, eu estou com a preguiça de ler a Bíblia.
Eu não vou dizer que é cansaço, não. Eu vou dizer que isso é coisa do diabo, que o diabo é que não quer que a gente leia a Bíblia, né? Mas, irmão, é bom demais você pegar um livro assim, suponha, você pegar o livro de Mateus, aí você lê ele todinho. Aí depois que você leu, aí você vai lá pro livro de Marcos. Aí você lê o livro de Marcos todinho. Aí depois você vai pro livro de Lucas. Hein? É tão bom, irmão, quando você consegue ler os 4 evangelhos. Aí depois que você lê os 4 evangelhos, o que é que você faz? Aí você relê ele outra vez para absorver melhor, entendeu? Para a absorção ser melhor. Aí você começa a ler ali, começa a comungar a genealogia de Jesus, você vê ali o nascimento de Jesus, você vê ali o nascimento de João Batista, depois você vê ali, lá na frente, Jesus aprendendo a profissão junto com o pai dele, que era carpinteiro, não é? Você vê ali João Batista, primo de Jesus, crescendo ali aos pés de Zacarias, seu pai, que era um sacerdote que lhe ensinava a lei mosaica. Aí, irmão, você começa a ter uma intimidade, você começa a ter uma autoridade sobre o livro, autoridade de conhecimento sobre o livro de uma forma tão grande que você começa a ter comunhão com o autor. Comunhão, você vê, irmão, em todos os 4 evangelhos você vê Jesus orando. Em todos os 4 evangelhos você vê Jesus ensinando a orar. É porque oração é tudo, irmã. Meu irmão, oração é tudo. Eu vou repetir o que eu sempre falo. Quem não ora está sujeito ao fracasso. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Ore a Deus depois desse vídeo, nem que seja 10 minutos, para Deus te dar vontade de orar. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Shalom!